Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estamos aqui retomando o nosso conteúdo da classe de jovens. Durante esses 3 meses que se passaram, nós, por causa da pandemia, não tivemos um conteúdo exclusivo da classe de jovens. A revista que a CPAD relançou foi para jovens e adultos e agora nós estamos trabalhando novamente, como antes, nos comentários das lições bíblicas da classe de jovens da editora CPAD. Sejam bem-vindos, é um prazer estar mais uma vez com os irmãos para juntos aprendermos da palavra de Deus. A lição é a lição de número 1 e o tema Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Quero aqui, antes de continuar o comentário, lembrar aos irmãos que nós estaremos estudando sobre personagens bíblicas, que, aliás, eu particularmente gosto muito dessa abordagem da revista. Nós teremos aqui a oportunidade de aprender grandes lições com grandes figuras da Bíblia e aprender grandes lições também, lições do que não fazer com algumas personagens bíblicas também que são marcantes. Esta revista é uma revista muito boa para a classe de jovens, porque nós iremos estudar biografias de personagens bíblicas reais, históricos. É fácil de entender, o aluno não terá dificuldade de compreender o básico dessas lições, porque é uma lição muito fácil. O professor também não terá dificuldade de ministrar, porque não haverá tantas demandas de temas difíceis, de temas sociológicos, de temas teológicos mais avançados. Nós iremos fazer um estudo muito básico, mas muito eficiente e muito importante de personagens bíblicas nesse trimestre. E como eu já disse, o nosso primeiro personagem é Moisés. E o tema da lição ele é muito apropriado para o momento em que há uma supervalorização do que se recebe de Deus e não de quem Deus é, como a sua presença. Então nós iremos estudar lições por lições sobre personagens bíblicas e nesta lição nós estaremos falando sobre Moisés. O texto do dia nos diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34 e verso 10. Para vocês verem a importância, a relevância do ministério de Moisés, da figura de Moisés no judaísmo. Tanto é que a lei é a lei de Moisés, né? Ficou popularizada como a lei de Moisés. A lei é de Deus, claro, mas ficou popularizada como a lei de Moisés por ser ele uma figura importantíssima no Velho Testamento. A síntese diz: a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. Nessa lição nós iremos aprender com Moisés que mais do que receber de Deus é ter a presença de Deus. Mais do que receber uma bênção é ter a presença de Deus. O texto bíblico se encontra em Êxodo 33, verso de 1 a 6, mas eu recomendo que você leia os dois capítulos 32 e 33. Esses dois capítulos são importantíssimos para a gente aprender sobre esse assunto desta lição. A introdução, nossa introdução diz o seguinte: não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas. Melhor ainda, quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Óbvio, né? Não existe ninguém que não queira ser abençoado, que não queira receber uma bênção. Mas será que em nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importantes do que a presença dele conosco? Moisés nos mostra
que a presença dele conosco é a melhor dádiva que podemos ter. Então, nossa introdução já faz aqui um questionamento importante. É bom ser abençoado? É bom receber um milagre? É bom prosperar? É bom crescer ministerialmente? É bom. Mas é possível tudo isso sem termos a presença de Deus? Nós vamos conversar nesta lição sobre: é possível você prosperar na vida? É possível você prosperar no ministério? É possível você prosperar no nos seus objetivos pessoais sem ter necessariamente a presença de Deus? Sim, é possível. Nós vemos isso no texto, no texto bíblico, quando Deus diz: olha, a promessa que foi feita aos patriarcas, eu vou cuidar para que se cumpra. E eu ordenarei que o anjo acompanhe vocês até que essa promessa se cumpra. Porém, eu não irei. Aqui nós estamos vendo muito claramente que é possível nós prosperarmos em nossos objetivos pessoais sem termos a presença de Deus. Isso fica, então, uma lição importante de que nem toda prosperidade na vida do cristão é resultado da aprovação divina na sua vida. Nosso primeiro tópico, Moisés e sua chamada. O primeiro tópico, basicamente, nós vamos falar sobre a história de Moisés. Um dos pontos negativos destas lições, por tratarmos de histórias reais, né, de estudarmos biografias reais de personagens reais, é que o autor sempre vai gastar muito tempo explicando a história, até que é muito necessário para que a gente possa entender o contexto geral. Então, nesse primeiro tópico, né, nós vamos falar basicamente da história de Moisés, com poucas aplicações. Mais para frente, que a gente vai adentrar um pouco mais no sentido da lição. Tirado das águas. Moisés, o homem de Deus, tem sua história contada a partir de seu nascimento, quando tem sua vida ainda bebê preservada pelo Senhor. Então a história de Moisés se conta desde o seu nascimento, porque desde o momento em que Moisés nasceu, já há manifestações de poder, do poder de Deus para a preservação da sua vida. Ele nasceu em um período péssimo para um menino ser trazido ao mundo, justamente quando crianças do sexo masculino descendentes de hebreus no Egito eram mortos por ordem de Faraó, para que o povo não se multiplicasse e se voltasse contra os gentios caso houvesse uma guerra, né? Então, esse é o contexto do nascimento de Moisés. Ele nasce num período muito crítico, aonde, claro, tem-se uma influência maligna por trás dessa matança, mas há um aspecto político, militar também por trás. Por quê? Qual era a preocupação do faraó? A preocupação do faraó é que o povo judeu estava crescendo demais. O povo judeu estava, o povo hebreu, melhor dizendo, especialmente para esse momento, o povo hebreu estava quase se tornando maior do que o povo egípcio. Israel estava se tornando maior do que o Egito dentro do Egito. E por esta razão o faraó então impõe esta regra de matar as crianças, os recém-nascidos do sexo masculino. Como eu disse, eu acredito piamente que há por trás, claro, uma influência maligna, mas há principalmente aqui esse contexto sociopolítico, a preocupação do Egito quanto ao crescimento numérico exacerbado da nação hebraica dentro do Egito. Então, Moisés teve, né, por sorte, vamos dizer assim, o seu nascimento nesse período, mas ele foi guardado por Deus. Os hebreus nessa época eram mão de obra escrava, trabalhando exaustivamente sem remuneração, né? Nós sabemos que eles trabalhavam no campo, trabalhavam na construção de tijolos para as construções do Império Egípcio, enfim, de todas os trabalhos possíveis que existiam no Egito, os judeus estavam ali
trabalhando, né, oferecendo a sua mão de obra de forma escrava. Salvo das águas e protegido pela filha de Faraó, Moisés, cujo nome significa tirado das águas, cresceu em um palácio como um príncipe e foi instruído em toda a ciência dos egípcios, como diz Atos capítulo 7 e verso 22, né? Apesar de toda a estratégia de Satanás para destruir Moisés, da estratégia sociopolítica de Faraó para destruir os meninos judeus, para diminuir o crescimento populacional dos hebreus, Deus usa seus meios para preservar o seu escolhido. É interessante que os egípcios estão matando os meninos hebreus, mas quando Moisés é salvo, ele vai direto para o palácio para ali ele ser criado. Isso nos traz a memória, nos traz a nossa mente de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Até o momento em que precisou fugir do convívio com os egípcios por ter matado um deles, o futuro legislador de Israel, teve uma excelente educação que o prepararia para assumir cargos de liderança, né? Nós sabemos que Moisés foi instruído, né? Como nós vemos aqui em Atos capítulo 7, o escritor faz questão de ressaltar isso. Moisés foi instruído em toda a ciência, né? Há quem diga que as faculdades do Egito e a preparação militar que todo príncipe egípcio tinha, Moisés teve. Então ele saiu de um momento de morte para ser criado em um palácio, sendo ele um legislador, sendo ele um príncipe, né? Ele foi criado para ser um príncipe, para ser alguém que iria governar o Egito, até o momento em que ele precisou fugir, porque ele sabia, ele em determinado momento ficou sabendo que ele não era egípcio, ele começou a se identificar com o povo hebreu. E a gente conhece a história em que ele passou por aquela situação de ver um hebreu sendo castigado por um egípcio, ele foi lá e matou aquele egípcio, enterrou na areia e foi obrigado a fugir do Egito. Mas nós precisamos entender que quando nós chegarmos no auge do ministério de Moisés, às vezes a gente não olha para trás e perceba que ele foi um homem instruído em toda a ciência, em todo o conhecimento egípcio. Desculpas para não ser usado por Deus. Já aos 80 anos, como fugitivo do Egito e apacentando as ovelhas do seu sogro, Moisés é chamado por Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio. É interessante a história de Moisés. Ele sai das águas, enquanto o faraó tinha tensionado matar todos os meninos, o próprio faraó, na pessoa da sua filha, salva, cria, capacita o Moisés para a vida, né? Mas a obra de Deus é distinta do conceito das coisas do mundo. Moisés se preparou em toda a ciência egípcia. Isso era importante porque ele ia negociar a saída do povo do Egito. Ele ia negociar diretamente com os sábios de Faraó e com o próprio Faraó. Então, ele tinha que ser alguém que conhecia realmente a ciência egípcia. Ele conhecia realmente como as coisas aconteciam no Egito. Por isso, Moisés foi tirado das águas por ordem de Deus, por condução divina, levado para o palácio de Faraó, criado e educado em toda a ciência, mas depois ele precisava se identificar ainda mais com o povo hebreu, que era um povo muito simples. Então Deus envia ele. Deus envia, não estou aqui dizendo que Deus promoveu o assassinato daquele egípcio. Não, não. Deus usou a ocasião para que ele fosse levado para o deserto, para ali ele aprender o que ele precisava
como legislador hebreu. No Egito, ele aprendeu como lidar com o faraó. Agora no deserto, ele ia aprender como lidar com as ovelhas de Israel. Ao aparecer a Moisés, o Eterno diz que ele havia sido escolhido para libertar os hebreus, mas Moisés dá desculpas para não se envolver nessa empreitada. Geralmente, a maioria dos cristãos sempre tem, especialmente aqueles que são dedicados, que são honestos, né? Eles geralmente têm alguma desculpa para não se comprometer com a obra de Deus. Quando você vê alguém muito oferecido, é bom desconfiar um pouquinho, né? Não estou dizendo que a regra é tentar se esconder, mas quando se oferece demais, né? Existe até o ditado popular aí, que quando a oferta é demais, o santo desconfia. Moisés, ele era muito zeloso, muito correto, e ele temia assumir a responsabilidade tão grande. Se ele fosse um aproveitador, ele logo teria se disponibilizado porque ele queria fama, mas ele não queria isso. Por essa razão ele ficou temeroso, mas ele estava se esquecendo de quem que estava chamando era Deus. Os anos como fugitivo dos egípcios deram a Moisés uma zona de conforto da qual ele não se afastaria, senão por uma ordem divina. Ele tinha conhecimento de sua ascendência hebraica, mas não imaginava que seria usado por Deus para uma grande obra. Às vezes, nós realmente ficamos em uma zona de conforto e nós precisamos ser tirados dela. A obra de Deus, na verdade, sempre nos exige um certo desconforto na nossa vida diária, né? O status quo da situação, da vida de qualquer pessoa que está comprometido com o reino de Deus, ele é realmente quebrado. Então, Moisés, como fugitivo e ali no deserto, ele estava acostumado com aquela situação. Ele não sabia que havia um processo. Ele foi tirado das águas e levado para a casa de Faraó para aprender sobre os egípcios, e foi tirado dos egípcios e levado para o deserto para aprender sobre cuidar de pessoas simples, mas através da ordem divina, ele então começa a dar os primeiros passos. Moisés se considerava uma pessoa limitada e diante de um chamado divino. Todos nós somos limitados. Nesse aspecto, Moisés não está errado. A questão é que nós vemos no diálogo com Deus que Moisés apresentando ao menos 5 desculpas para não cumprir o que Deus havia determinado. Primeiro, quem sou eu? Moisés não acreditou de imediato que Deus poderia usá-lo. Esse é um ponto importante, né? Ele olhou inicialmente para si, não para o Senhor que o estava chamando. Por isso, eu disse que quando Moisés se achou pequeno demais, ele não estava errado. O problema é que ele olhou só para ele, para a sua pequenez, e não olhou para a grandeza de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Que nós temos que olhar para nós e percebermos a nossa pequenez, sim, mas também olharmos para Deus e entendermos a grandeza dele. Qual é o nome do Deus que te enviou? Essa pergunta estava na mente de Moisés, pois as divindades egípcias tinham nome. O Deus dos hebreus aparentemente não haviam recebido um nome que designasse o seu poder na sua inteireza. Deus mesmo disse que: "E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido", né? A gente entende, quando a gente estuda a Bíblia, que a revelação de Deus é progressiva. Então, durante esse tempo, Moisés está num tempo onde Deus está se revelando para o povo, né? Então, é muito normal que ele tivesse esse questionamento. É muito normal para aquele momento. Mas para hoje, não é normal que o cristão não saiba o Deus que ele sirva, que não conheça, porque a Bíblia está aí ensinando, porque existem muitas maneiras de você aprender mais sobre Deus através da Bíblia. Moisés, tudo bem, ele estava ali um tanto quanto
perplexo com toda aquela situação, porque de fato não havia uma revelação tão clara de Deus como nós íamos a ter depois. Mas hoje não podemos ter esse tipo de desculpa. Deus não apareceu a você. Um receio sobre a vocação de pessoas tementes a Deus é a certeza de que Deus as chamou para aquela atividade ou ministério. As pessoas até poderiam ter dúvidas sobre Deus ter realmente aparecido a Moisés, mas Moisés não podia ter dúvidas de que estaria sendo enviado da parte de Deus. Isso aqui é muito interessante. Segundo os especialistas, nós temos o nosso ministério fase e o ministério base. Geralmente a gente inicia no ministério fase, que deixa a gente muito confuso, mas é importante que a gente ore, que a gente leia a Bíblia, que a gente examine o nosso próprio perfil do nosso ministério, para ver se nós estamos no nosso ministério base ou no ministério fase. Mais uma vez, a questão da revelação progressiva de Deus para Moisés dificultou ele a compreensão dele aqui, se Deus havia chamado mesmo ou não. Mas depois ele cai na real, como todo mundo quando é chamado por Deus. No início tem aquele trauma, aquele choque, mas depois aprende que Deus realmente chama homens e mulheres para o seu reino. Não sou eloquente, mais uma das desculpas de Moisés. Moisés entendeu que não ser uma pessoa convincente em palavras era um impeditivo ao poder de Deus. Há quem defina a expressão pesada de língua como uma possível referência à gagueira. Independentemente, eu concordo aqui com o nosso comentarista, colocar aqui essa referência de forma não direta, mas independentemente do que seja o problema de Moisés, ele achava que as suas limitações limitariam também a obra. Isso é muito importante, né? As pessoas, elas são limitadas. Todos nós somos limitados. Você, professor, você, jovem, que está ouvindo esse comentário nesse momento, você tem que entender que todos nós somos limitados e falhos. A diferença é quem nos capacita. Lembra daquele ditado popular cristão que é muito recorrente nas igrejas, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos? Pode parecer clichê, mas tem muita verdade nisso. Todos nós somos limitados, frágeis, mas Deus nos capacita para a sua obra. Moisés pensou que as suas limitações seriam um impedimento para a realização da obra de Deus. Não, não é. Nenhuma limitação é impedimento para ser usado por Deus. A única limitação que nos impede de ser usado por Deus é a limitação na oração. Quando nós não oramos, não seremos usados por Deus. De qualquer forma, essa limitação, qualquer que fosse, apenas reforçaria o poder de Deus na vida de Moisés, né? Como eu disse, todos nós somos limitados, mas Deus nos aperfeiçoa. Manda outro. Todo mundo, quando é chamado por Deus, sempre tem esta resposta. Por fim, Moisés pede a Deus que mande outra pessoa em seu lugar. Depois de tudo que o Senhor havia falado e das garantias que deu a Moisés, o ancião ainda preferiu não fazer parte do cumprimento do plano divino. Moisés não tinha entendido que ele tinha sido salvo das águas, salvo da morte por parte das parteiras de Faraó, tinha sido levado justamente para a casa daquele que queria matar ele. Ele ali estudou toda a ciência egípcia, depois foi tirado do seu conforto, mandado para o deserto, como uma forma de cumprir a sua capacitação para essa missão. Como eu disse no início, ele precisava negociar com Faraó e com os sábios do Egito. Então ele tinha que conhecer, por isso ele foi instruído em toda a ciência egípcia. Ele tinha que se identificar com o povo pastor de ovelhas, por isso ele foi para o deserto cuidar de ovelhas. Moisés ainda não havia entendido que o chamado era para ele. Nós precisamos estar atentos a isso. Atentos a isso. Hoje é muito mais abrangente e posso dizer que no reino de Cristo
todo cristão foi chamado para o santo ministério do anunciar o reino de Cristo. Quanto ao ministério específico, a gente precisa estar sempre nos preparando e atento para esse discernimento. O Eterno se irou com Moisés e mencionou o nome de Arão, né? Quando Deus viu Moisés insistindo demais, dizendo que não era capaz, então ele apresentou a Moisés que o seu irmão Arão o iria ser por porta-voz. Deus confirma a chamada de Moisés. O Eterno sabia que o ancião daria tais desculpas, mas impulsionou o limitado Moisés à sua chamada. Deus não apenas chancelou sua vocação, mas também agiu confirmando com milagres o que havia dito a Moisés. É claro que nem todos nós dispomos de tais milagres. Aquele momento era um momento específico. Moisés não tinha a revelação de Deus que nós temos hoje. Como eu disse, é claro, todos nós temos algum ministério específico, mas todos nós temos, no geral, o ministério de pregação do evangelho, no sentido de transmitir a palavra de Deus a qualquer pessoa. Note que a cada situação de conflito ou oposição por parte de Faraó, o Senhor orientava seu servo a uma ação diferente. Os encontros com Faraó, as reuniões com os líderes de Israel e as pragas contra o Egito já eram conhecidas pelo Todo-Poderoso, e a direção divina esteve com Moisés em cada momento. Toda a ação nesse processo foi realizada por Deus, e Deus já sabia o que fazer. Moisés não. Para ele era se dispor e confiar em Deus. Segundo tópico, após o Egito, o deserto. Depois de sair do Egito vem o deserto. Dias com Deus na montanha. Depois de libertar o povo da escravidão, vencer o Mar Vermelho e o exército de Faraó, Moisés tem um encontro com Deus no Monte Sinai. O Senhor o chamou para passar uns momentos a sós com ele, onde recebeu a lei. Foram 40 dias, que Moisés passou ali no cume do monte, conversando com Deus, recebendo os mandamentos, recebendo as instruções para construir o tabernáculo, recebendo instruções de como conduzir o povo, as leis para Israel, enfim. Moisés foi, vamos dizer assim, foi ter um intensivão de como liderar aquele povo com o próprio Deus ali naquele momento, naquele monte. O povo precisava de regras claras de conduta, pois se antes eram escravos, agora eram pessoas livres, rumo a uma nova terra, da qual não poderia viver sem orientações, Como escravos, eles tinham poderes delimitados, espaços delimitados. Agora que eles tinham liberdade, eles precisavam de responsabilidades, muito importante, especialmente no contexto jovem, que deseja muita liberdade. Toda liberdade tem responsabilidades. Nós não podemos achar que sermos livres é sermos irresponsáveis. Os hábitos com os quais estavam acostumados no Egito não serviam para a nova realidade com que se deparariam, Eles estavam no Egito como escravos, totalmente limitados, agora estavam livres, mas eles precisavam ser educados de como viver essa liberdade. O tempo que Moisés passou com Deus foi suficiente para que recebesse as orientações necessárias para a condução do povo. Mas nem sempre estar com Deus na montanha significa que não haja problemas lá embaixo, Ou seja, nem sempre, quando você está em constante consagração, oração, para o líder também, nem sempre, quando você está sempre na direção de Deus, não significa que você não terá problema na sua equipe. E nós, nem sempre estarmos em oração e em jejum significa que não teremos dificuldades, provações, tentações. Isso é natural. Na verdade, há quem diga que quanto mais nós buscamos a Deus, mais evidente fica as nossas batalhas. Mas quanto mais buscamos a Deus, mais fortalecidos nós ficamos. O bezerro de ouro.
Enquanto Deus falava com Moisés, o povo se reuniu. E numa expressão de ingratidão para com ele e Moisés, decide fazer um ídolo em forma de animal para ser adorado. Bastou Moisés se afastar um pouco deles para que buscassem outra forma de culto. Eles se referem a Moisés como se ele fosse uma pessoa distante e descartável. Isso aqui é interessantíssimo, porque o que acontece aqui é que o povo estava convencidos na mente, mas não eram convencidos no coração. Isso é muito comum. Pessoas que não têm o coração transformado, que estão habituados a obedecer seus líderes apenas na frente dele, né? Com a ausência, eles esquecem do compromisso da obediência. E o que o povo de Israel fez aqui foi achar que eles deviam obediência a Moisés e não a Deus. Quando Moisés se ausentou, eles acharam que toda a autoridade sobre eles haviam se ausentado também. Muitos cristãos vivem assim, à vista da liderança, à vista do pastor, à vista dos pais. Eles cumprem as regras, mas na ausência destes, eles violam essas regras, porque eles não assimilaram, não chegou ao coração, não foram de fato transformados por Deus. A proposta de adoração daquele ajuntamento de pessoas não refletia gratidão para com tudo que Deus lhes fizera. Eles queriam fazer um culto, mas nos moldes do Egito, onde haviam sido escravos. Viu como é importante? Eles queriam cultuar, mas não haviam sido transformados no coração. Tudo que eles lembravam era de como se cultuava no Egito. É por isso que é importante a gente ensinar na igreja muito sobre conversão, a verdadeira conversão. Muitas pessoas têm conversões intelectuais, mas não têm conversões reais. Estes hebreus, eles estão ali porque eles estavam cansados de serem escravos, porque havia uma promessa, havia um homem liderando eles, mas o coração deles mesmos estavam totalmente distante de Deus. O coração deles ainda estavam no Egito. Os egípcios dependiam de ídolos para representarem a sua fé. Enquanto Moisés estava na montanha, um bezerro foi feito com ouro dado pelos próprios israelitas. A jornada que aguardava Moisés seria realmente dura, né? Nós vamos ver no capítulo 2, no capítulo 32 e capítulo 33, que os diálogos de Deus com Moisés é repetidamente a expressão povo obstinado, povo teimoso, povo de dura cerviz, né? Então Moisés estava lidando com um povo que não havia se convertido de verdade. Refaça as tábuas da lei. Uma lição que é importante nós aprendermos com a ignorância, com a ira de Moisés. Por ocasião da descida da montanha, Moisés se surpreendeu com o bezerro de ouro que o povo fez junto com Arão. O legislador fica tão indignado com o que viu que acabou num acesso de ira, jogando as tábuas da lei no chão e quebrando-as. As tábuas que Deus entregou a Moisés, contendo a lei, estavam despedaçadas. Lembrando que estas tábuas Deus havia feito elas lá em cima no monte para Moisés, e agora Moisés, num ataque de fúria, quebra o que Deus havia feito. Passado o momento de ira, Moisés deveria tomar a iniciativa para reconstruir o que Deus fizera. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te, 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste, né? Moisés agora é ordenado por Deus a lavrar as tábuas de pedras. 2 lições importantes aprendemos nesse cenário. Primeiro, é que não podemos ser pessoas intempestivas ou dominadas pela raiva, a ponto de destruir ou inviabilizar algo que Deus fez ou deseja fazer. Só fazendo aqui uma observação, Moisés ele foi surpreendido por esse ataque de raiva, mas Moisés não era um homem dominado pela raiva, tá? A Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais mansos que já existiu. Para ele chegar a esse momento de fúria, esse ataque de fúria,
foi porque o povo realmente fez muita coisa errada, né? Mas aqui fica a lição, a gente tem que ter domínio próprio, não pode ser deixado levar pelas circunstâncias. A segunda lição é que devemos tomar a iniciativa para restaurar algo que foi destruído. O Senhor não fará a parte que nos cabe. Deus colocaria as suas palavras novamente por escrito, mas Moisés deveria providenciar as novas tábuas para substituir as que quebrou anteriormente. Moisés teria de escolher as pedras, cortá-las e levá-las montanha acima. Seria um trabalho árduo e pesado. Ou seja, Moisés precisava sentir na pele o peso daquela atitude que ele teve. Isso aqui é importante para nós refletirmos, especialmente num contexto jovem, onde os jovens são sempre muito intempestivos, impetuosos, e a ideia é de que todas as nossas ações, elas nos acarretam consequências. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Às vezes, esse tipo de verdades passa desapercebida na nossa vida, mas é importante. Moisés, por não ter domínio próprio, quebrou as tábuas. Agora, ele precisava passar pelo processo de reconstrução das tábuas para ele valorizar aquele processo. E mais um detalhe, Moisés não poderia ser ajudado a levar a montanha acima as pedras, e ninguém suba contigo, que venhamos a valorizar o que Deus fez e manter intacto o seu plano para nossas vidas. Lembrem-se, jovem, lembre-se, professor, todas as nossas ações têm reações. Os nossos pecados, Deus perdoa e nos livra da condenação eterna, mas a consequência vem. A colheita sempre vem. Terceiro tópico, a bênção sem a presença de Deus. Esse é um tópico muito importante. Um anjo vai à frente. Essa era a proposta de Deus depois de estar profundamente irado com o povo. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus diz a Moisés que ele irá cumprir o que havia prometido aos patriarcas, dar à descendência deles a terra prometida. Isso é interessantíssimo. Ele manteria a promessa feita, mas não estaria com o povo naquela caminhada. Êxodo 33, versos 2 e 3 diz: E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, né? Eu irei adiante de ti a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Deus então está dizendo a Moisés, nós falamos sobre isso no início, olha, a promessa será cumprida, êxito vocês terão, sucesso vocês terão, só não terão a minha presença. E fica aqui a reflexão, uma reflexão que nós já fizemos lá na introdução, mas é importante fazermos ela aqui de novo. Vale a pena prosperar sem Deus? Vale a pena ter um ministério grande, mas sem a presença de Deus? Vale a pena ter um casamento próspero, com fartura de bens, mas que não é da vontade de Deus? Vale a pena você crescer na vida, mas sem a presença de Deus? Não, não vale a pena. Moisés deixou isso bem claro quando Deus fala isso para ele, que não vale a pena. Mais importante do que qualquer prosperidade, do que qualquer sucesso, do que qualquer êxito, é a presença de Deus. O povo de Israel era tão rebelde que chegou a deixar Deus realmente irritado, como se esqueceram rápido do Deus que os tirou do Egito. Isso era um problema sério para aquele povo. Eles não perderam o senso religioso, pois queriam adorar, mas adorar algo, não alguém. Bastou Moisés se afastar uns dias e os israelitas logo escolheram outros deuses. Nós já falamos sobre isso. Houve uma conversão, houve na verdade uma adesão a todo o projeto, mas não houve conversão. Quando Moisés se afastou, quando o líder, quando a autoridade se afastou, eles se perderam, porque eles viam apenas em Moisés
o aspecto de autoridade. Nós não obedecemos aos nossos pastores, nós obedecemos a Deus. A nossa obediência que fazemos aos nossos pastores, que fazemos aos nossos pais, é, antes de tudo, uma obediência a Deus. Quem desobedece desta forma, desobedece também a Deus. Se o Senhor não for comigo, Deus estava dizendo ao povo que ele cumpriria com a promessa feita aos patriarcas, mas que não estaria mais junto deles na caminhada até a terra prometida. Isso era um problema sério. Deus diz que bastaria um anjo para que os caminhos fossem abertos e a promessa fosse cumprida. E de fato, para nós prosperarmos nessa terra, nós não precisamos necessariamente da presença, da comunhão, no sentido da presença de Deus em nossas vidas. Porque muitos ímpios prosperam, muitos ímpios, ateus, que não acreditam em Deus, são prósperos, são homens e mulheres que constroem riquezas, famílias, legados importantíssimos na história da humanidade, mas não tem a presença de Deus. Deus estava propondo algo a Moisés que é muito importante, muito importante. Ele está deixando claro, vocês podem sim, olha, não estou dizendo aqui que Deus está retirando a sua soberania, Deus está retirando o seu controle sobre tudo, não. O que eu estou dizendo aqui é num sentido próprio, de que é possível, assim como um ímpio, como um ateu, prosperar, realizar seus sonhos, sem a presença de Deus. Mas será que isso é o mais importante? Foi o que foi feito, o questionamento que é feito nessa lição, através do exemplo de Moisés. De qualquer forma, o Senhor não deixaria de realizar aquilo que tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. A promessa seria cumprida, pois ele é fiel. Mas para Moisés, a intimidade com Deus e a sua presença faria toda a diferença naquela caminhada. E é exatamente isso, queridos, que nós estamos exaustivamente discutindo nessa lição. O que é mais importante para o cristão? É ser um homem ou uma mulher usada por Deus ou ser um homem ou uma mulher de Deus? É ser próspero ou é ter a presença de Deus? É desfrutar das bênçãos ou desfrutar da presença de Deus? Sem dúvida, no dia da adversidade, os seus bens, o seu sucesso não trará a paz que você precisa, mas a presença de Deus trará a paz que você precisa em qualquer circunstância. Moisés viu a diferença entre estar acompanhado da promessa de Deus e estar acompanhado da presença de Deus. Há quem prefira ser contemplado por bênção e não ter qualquer relacionamento com Deus. Isso é muito recorrente no mundo em que vivemos, inclusive dentro das igrejas. Há muitas pessoas que desejam as bênçãos, mas não desejam o abençoador. Deseja a salvação, mas não deseja o Salvador. Deseja a proteção, mas não deseja o protetor. Este é o questionamento do nosso comentarista aqui, né? Moisés viu a diferença entre estar acompanhado da promessa, estar acompanhado das bênçãos, estar acompanhado do sucesso e de estar acompanhado do próprio Deus. Do próprio Deus. Há quem prefira ser contemplado por bênçãos e não ter qualquer relacionamento com Deus. Mas, sem conhecer Deus, sem ter santidade com Deus, nós não viveremos com Ele na eternidade. Moisés, por sua vez, tinha plena certeza de que a presença de Deus valia muito mais do que as suas bênçãos. A presença de Deus em nossas vidas vale muito mais do que as bênçãos que podemos receber como consequência da comunhão. Por isso, Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ali em Filipenses 4:13, está dizendo que, no capítulo todo ele está dizendo, né, que ele sabia ter escassez e sabia ter abundância.
porque o mais importante para ele não era nenhuma dessas coisas, mas a presença de Deus. Ele sabia se portar adequadamente em qualquer situação, porque mais importante para Paulo não era o que ele recebia de Deus, mas era o próprio Deus. Um gigante de Deus. Como todos nós, Moisés tinha suas limitações e em um momento de descuido foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Ele chegou a ver a terra de longe, mas outro líder conduziu o povo até ali. Há sempre uma discussão sobre essa questão de Moisés não ter entrado na terra, se ele não foi salvo. Essa não era uma questão que está ligada. Em algum sentido, apenas como imagem, alguns escritores vão dizer que Canaã representa o céu, mas a maioria vão dizer que Canaã representa a igreja. Por isso que Hebreus diz que o descanso não era o da terra prometida, mas era o descanso em Cristo, né? Então, Moisés, o fato dele não ter entrado na terra prometida não significa nada sobre a salvação eterna de Moisés. Sabemos sim que ele foi para o céu, tanto é que quando Jesus, lá no Monte da Transfiguração, Moisés estava lá. Tal fato não tira de Moisés todo o trabalho de Deus em sua vida, nem o quanto esse homem foi usado pelo Altíssimo no tempo em que viveu. Ele era tão usado pelo Todo-Poderoso que o apóstolo Pedro o mencionou como referência em comparação ao ministério profético de Jesus, né? Atos 3:22, Pedro diz no seu discurso, porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E Moisés nos deixa uma lição extraordinária, que é muito importante, que precisa ser massificada, que precisa ser observada e aprendida e colocada em prática nas nossas vidas. Mais importante do que o sucesso, mais importante do que a bênção é a presença de Deus, é ter intimidade com Deus. Nossa conclusão. O diálogo entre Moisés e Deus nos mostra que é preferível ter a presença do Todo-Poderoso ao invés de ter somente sua bênção, mas só prefere a presença dele aquele que o ama, que entende a grandiosidade dos momentos que passam a sós em comunhão. Deus está pronto para nos abençoar, mas a maior bênção é desfrutar da sua presença conosco em todos os momentos. Moisés, por passar tanto tempo com Deus, conversar com Deus, quando Deus propôs de eles irem só, sem Deus, sem a presença de Deus, ele imediatamente rechaçou isso, não aceitou, porque ele sabia que nenhuma prosperidade superaria, nenhuma prosperidade preencheria aquilo que ele experimentou face a face com Deus. Ter a bênção dele é muito bom, mas a sua presença sempre será maior que as dádivas que ele possa nos conceder. Amém? Só falando aqui do nosso conteúdo desse quarto trimestre, né, lição de adultos, a fragilidade humana e a soberania divina, né, o sofrimento e a restauração de Jó, na lição de adultos, né, na lição de jovem, os bons e maus exemplos, né, aprendendo com os homens e mulheres da Bíblia, e também o conteúdo produzido pela equipe da EBD em Foco, né, as 7 igrejas do Apocalipse. Você acessa www.ebdemfoco.com e confira, né, tanto da classe de adulto quanto da classe de jovem. Você tem os slides em PowerPoint, você tem o conteúdo gratuito, que é o comentário da lição em áudio e vídeo, subsídio em PDF, comentário em PDF, subsídio em vídeo, e cursos de capacitação para o professor, tudo isso na plataforma do ebdemfoco.com. Como já disse, né, então nós temos aí os conteúdos do trimestre, os slides, a aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF, é só acessar o site do ebdemfoco.com. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve este número que está aparecendo na sua tela aqui agora, no seu celular, envie uma mensagem com seu nome e sobrenome, que o irmão Herbson do ebdemfoco.com estará retornando para conversar com você. E esse aqui é muito importante. Professor, você precisa adquirir o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Digo isso como professor, digo isso como quem tem o livro e sabe a importância
importância de você aprender sobre educação cristã. Os 4 Cs da educação cristã. Os 4 conhecimentos básicos que você precisa ter para ser um bom ministrante. Especialmente você que é professor, compre o livro. É interessante porque o livro você compra e o curso está na plataforma do ebdenfoco.com, né? Você compra o livro para você ter na sua casa, para pesquisa, para sua leitura, e o ebdenfoco.com oferece para você o treinamento para professor, né? Então você acessa aí a plataforma do ebdenfoco.com e confira esse conteúdo muito importante para você, professor. Muito bom, então chegamos ao final do nosso comentário nesta lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.